Shabbat Shalom ainda então, né? A ordem para mim é que eu posso ficar aqui até aparecer a primeira estrela no céu. Então, fica alguém de olho para mim aí quando aparecer a primeira estrela, para que nós possamos fazer o Kabbalah Shabbat. A Larissa não está presente, mas eu recebo os recados dela. Ela envia para nós os recados. Hoje ainda nós estamos no dia 14 de Elul. Nós já chegamos à metade do mês de Elul, praticamente. Nós temos até dia 25 de Elul para acertar algumas coisas com o Eterno. Então nós vamos só dar uma pequena passagem aqui pela porção Kitetse, que já nos foi ensinado pela manhã. Nós só vamos dar uma pequena passagem para que nós possamos terminar mais cedo e os meninos possam fazer todo o ensaio das festividades junto com as crianças. Amém? Eterno, nós queremos te agradecer quando nós temos a oportunidade de ainda estar diante da tua presença neste Shabbat. Isso significa que o sopro de vida permanece em nós e que nós temos ainda a oportunidade de abrir os nossos lábios, ó Pai, clamar diante da tua presença, ó Pai, pelas tuas grandes misericórdias, porque nós sabemos, ó Pai, que nós temos grandes dificuldades em nós, ó Pai, de abandonar, ó Pai, toda a prática e os costumes que nós adquirimos no Egito, mas pelas tuas grandes misericórdias, pelo ensino que há por vem de ti, nós conseguiremos, ó Pai, nos despojar dessas coisas, nos aliviar, ó Pai, de todo o peso que nós mesmos colocamos sobre nós, quando nós construímos um ídolo, quando nós erigimos uma estela em nosso coração, ó Pai, com consentimento próprio, Pai, para estabelecimento de uma justiça que só vem de nós mesmos. Por isso que nos ajude, ó Pai, a derribar todas essas coisas, ó Pai. Nós sabemos que não é por força, mas é pelo Teu Santo Espírito, que nós alcançaremos o entendimento da Tua palavra, que nós alcançaremos, ó Pai, chegar até as Tuas promessas, ó Pai. Mas a Tua palavra diz que tudo isso nós conseguiremos se nós obedecermos os Teus mandamentos. Portanto, ó Pai, inculca em nossa mente, em nosso coração, ó Pai. Faz, ó Pai, que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a permanecer na Tua presença, ó Pai. Não deixe que nós venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, ó Pai. E não retire a Tua glória desta casa. Manifesta a Tua paz, a Tua misericórdia em nosso meio. É o nosso clamor neste Shabat diante da Tua presença. É o nosso clamor durante este mês de Elul, ó Pai. Quando nós estamos diante de Ti, confessando os nossos pecados, ó Pai, abrindo nossos corações para Ti, para que de alguma forma o Senhor venha nos ajudar até, a nos aliviar de tudo aquilo que nós mesmos colocamos sobre nós. Em nome de Yeshua, é que nós oramos diante de Ti. A 49ª porção, Teitse, que foi ensinado hoje pela manhã, é muito bem ensinado, claro, né? E nós vamos só fazer uma pequena conclusão, se isso for possível, porque quer dizer, é um termo muito interessante para se observar. O termo Teitse tem origem na raiz de uma palavra que se chama Yatzah, que significa sair. Exatamente isso, sair. Vir para fora ou avançar. Então, há uma ordem estabelecida ali. A ordem é emanada de Elohim, Ele mesmo que vai proteger quando nós saímos da nossa posição. O termo aqui é usado para indicar um movimento de sair de um lugar ou diante de alguém. Então, o termo é simples. Ele é um termo de movimentação. Ele movimenta e estimula você e a mim a sairmos da nossa posição ou da presença daquele ao qual nós não queremos estar. No êxodo lá no Egito, esse termo é designado para identificar a emancipação. O que é isso? A tornar-se livre. Então, tem de ser, se você for lá em Êxodo, você vai encontrar várias citações de sair do Egito. Essa saída significa emancipação, tornar-se independente do Egito. Mas aqui no Deuteronômio, o termo, a raiz desse termo, Yatzah, ela toma para si um sentido de reverter. Interessante, né? Que reverter é ganhar, como que eu posso dizer?
é tomar sentido oposto daquilo ao qual nós estamos. Nós estamos nessa posição, nós vamos mudar, nós vamos fazer uma conversão, nós vamos reverter uma situação, uma posição ao qual nós nos encontramos. Então o termo, aqui em Tetizê, ele significa isso, tomar uma posição e tomar um sentido contrário ao qual nós estamos. Por isso que, quando pela manhã a pastora estava ensinando, ela bateu muito na tecla, e é verdade, de que ali, nessa porção, ali em Deuteronômio capítulo 21, você vai ver ali várias questões sobre relacionamento. Relacionamento conosco mesmo, como irmãos. E é interessante porque Yeshua nos ensina que a Torá ela se resume em dois grandes princípios, mandamentos, né? Amar Adonai sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então, se um não estiver acontecendo, há falsidade em nossa relação com o Eterno. Se você ama o Eterno, mas não ama o seu irmão, há uma falsidade no seu relacionamento. Se você ama o Eterno, mas não ama o seu irmão, também não é verdade esse sentimento que você tem para com ele. Então, por isso que ali é um fator interessante de se observar toda a movimentação ali para mudar toda a sistemática do povo hebreu, porque eles estão acabaram de sair do Egito e trazem sobre si muitos costumes, muitos conceitos que eles mesmos aprenderam no Egito. Então o termo no Deuteronômio ele tem essa prioridade de tomar para si e de se reverter, com a intenção de mudar o sentido daquela posição a qual nós nos encontramos. O termo aqui tem a intenção, irmãos, de alterar um padrão que foi adquirido através de contatos com costumes estranhos. E você vê isso, a primeira ação de Adonai para com os hebreus está em Êxodo capítulo 12. Vai lá para você ver que interessante isso aqui. A primeira ação para que você e eu venhamos a nos desvencilhar do Egito, ele encontra-se em Êxodo no capítulo 12. Você vê aí logo no início do capítulo, ele fala assim, essa será a cabeça das lunações. Ele está estabelecendo já ali o primeiro Rosh Hodesh, cabeça das lunações. Então aqui ele vai alterar o quê? Ele vai dar um novo sentido à contagem dos ciclos, à contagem do tempo, para que eu não venha trazer do Egito essa minha e sua má inclinação. Eu achei interessante porque eu estava conversando com o Léo Gama e ele estava contando que ele fez exatamente isso com o calendário. O calendário que aquele que teve a oportunidade de conhecer o calendário bíblico, ele disse que ele fez assim, ele fez uma reversão. Antes a referência era o calendário gregoriano, com a referência no calendário bíblico, agora não. A nossa referência é o calendário bíblico. Eu achei maravilhoso essa questão, essa observação, porque isso não vem dele. Vem do Eterno, já nos introduzindo para nessas questões aqui. Você tem que tomar a posição contrária da qual você está acostumado. É isso que vai em Êxodo capítulo 12 aqui, Disse o Eterno a Moisés e Arão, o calendário vocês vão receber para comprar. Então vocês aguardem, está próximo, está quentinho, está saindo do forno. Disse o Eterno a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o primeiro do mês do ano. Esse será para vós a primeira das lunações. Os hebreus estão saindo do Egito. Agora eles vão tomar posturas diferentes ao qual a postura que eles tinham ali no Egito. Adonai, essa é a primeira alteração da ordem para eles, de uma ordem de uma contagem de ciclo. E você vai ver que o trabalho aqui pedagógico de Adonai vai fixar o homem no padrão exigido por ele agora. A pedagogia de Adonai vai fixar na minha mente, na sua mente, na mente dos hebreus, que estão ali daquela geração que está saindo, e até hoje é assim comigo, com você, fixar na minha mente, na sua mente, o padrão exigido pela Torá. Se você for comigo lá em Deuteronômio capítulo 5, vai lá, por favor. Ali você já vê a repetição aqui no Deuteronômio. A gente não precisa ir lá no Êxodo, mas aqui no Deuteronômio mesmo, você vai ver que aqui ele vai, a pedagogia do Eterno é demais para nós. Ele vai aqui no capítulo 5, ele vai fazer o que? Uma repetição. Essa é a pedagogia dele, a pedagogia do ensino, para que eu e você possamos memorizar. Ok, ele vai repetir o decálogo, as 10 palavras.
e já dita lá em Êxodo capítulo 20. Ele diz assim, ó, chamou Moisés e todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis de praticá-los. O Eterno vosso Elohim fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Eterno fez esta aliança para convosco, mas conosco, todos que hoje está aqui, estamos vivos. Face a face o Eterno falou conosco no monte, no meio do fogo, dizendo, verso 6, eu sou o Eterno, teu Elohim, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo que ele está mudando a minha e a sua condição. Nós vamos deixar de ser escravo do Egito para ser servos de Adonai. Aqui ele fala assim, olha o verso 7, não temerás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem as águas, nem embaixo das águas. Tudo isso ele vai dizer aqui no capítulo 5, ele vai repetir as 10 palavras, e depois ele vai entrar no Shema Israel, já estabelecendo no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 11, a profissão de fé daqueles novos servos de Adonai, do nosso povo que está se formando aqui. Por isso que é um trabalho pedagógico. O trabalho aqui, ele tem a abordagem coletiva, que você viu. Ela tem um trabalho coletivo, é uma abordagem coletiva, mas o foco aqui, irmãos, é o individual. É o homem, sou eu e você, é o servo. Por isso que ali na porção vai se tratar de questões de relacionamento. A preocupação de Adonai, ele vai falar para um todo, para uma nação, para uma cidade, para um país. Mas o foco é o indivíduo, é o ser que precisa ser curado. Se você for comigo lá em Josué, por favor, no capítulo 23, Josué aqui está próximo da sua morte. Ele vai alertar sobre manter o coletivo atento, dentro da obediência de Adonai. Josué 23. Ele vai manter aqui em alerta, dentro da obediência do Eterno. Mas interessante que a preocupação dele é preservar o ser, a alma, o nefesh, daquele ao qual tem a obediência em Adonai. Você pode ler comigo a partir do verso 6. Olha que interessante, diz assim, olha: esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da Torá de Moisés, a instrução de Josué, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele está falando para manter-se, está vendo? Não vos mistureis com essas nações, que ainda restam no vosso meio. Não façais menção dos nomes dos seus deuses. Não os invocareis nos vossos juramentos. Não os servireis, nem a eles vos inclinareis. Olha o verso 8. Mas ao Eterno vosso Elohim vos alegrareis, como fizeste até o dia de hoje. Ele está alertando a comunidade de Israel, a comunidade dos hebreus, para manter-se fiel nos padrões aqui já estabelecidos por Moisés, que é a Torá. Olha o verso 9. O Eterno expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. Quanto a vós outros, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Está vendo o individual? Porque o Eterno, vosso Elohim, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. A questão do individual é porque ele vai tratar com aquele indivíduo. Ele diz aqui, olha, na parte B do versículo 10. Elohim é que peleja por vós, como já vos prometeu. Então, me faz lembrar 2 Crônicas, capítulo 20, né, que ele fala assim, Adonai é quem guerrear por vós. Esse é o Adon. Esse é aquele que está preocupado com o meu e o seu ser. Olha o verso 11. Portanto, guardai com cuidado o seu ser. Está vendo a preocupação do homem, do indivíduo, do servo, para amardes ao Eterno vosso Elohim. Mas, se de alguma maneira vos desviares e vos achegares ao resto dessas nações,
que ficaram entre vós, e com ela vos aparentardes, e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabei, verso 13, certamente que o eterno vosso Elohim não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Essas nações agora vai reverter a situação. Ela será o pedra de tropeço para nós, aqui ó. Pelo contrário, diz o versículo 13. Elas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o eterno vosso Elohim. Manter-se no parecer aceitável da Torá. Esse aqui é o discurso de Josué. Para que não venha sobre mim questões difíceis demais, porque ele diz assim, olha, se você não se manter nos padrões estabelecidos pela Torá, e se você se contaminar ou se misturar com as outras nações, essas mesmas nações vão trazer jugo para você. Esse jugo é um jugo desigual para mim e para você, diz Paulo. Caso contrário, ele diz, ó, colocar-se-á sob o mesmo jugo dos infiéis. Vai lá para você ver Paulo ensinando isso em 2 Coríntios. Você e eu, fazendo adesão às outras nações, aos conceitos que não pertencem à Torá, você se coloca sobre esse mesmo jugo, diz Paulo, ensinando em 2 Coríntios. Vá lá comigo, por favor, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo está ali ensinando. Deixa eu ver, tem outra versão também que eu separei aqui, para nós lermos as duas versões. No verso 11 do capítulo 6, ele inicia dessa forma. Exortação à santidade, diz o título. Verso 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Ele está falando que o ensino está pronto para ser dito. O coração aqui daquele que vai ensinar, aqui no caso Paulo, está dilatado para que ele emane ali o ensino. Ele está falando do verso 12, ó, não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estás retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disso, abri também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual. Com quem? Com os infiéis, ele fala. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia é entre o Machia e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então ele vai colocando essas duas questões, está vendo? Por que você vai misturar uma coisa que é pura com uma coisa que não é pura? Olha em outra versão que é interessante, diz assim, ó, queridos amigos, verso 11, é como se fosse, é uma carta, está vendo? Olha só, ele diz assim, ó, queridos amigos de Coríntio, falamos de forma franca com vocês. Eles estavam ali corrigindo, mas não para criar inimizade, mas para que haja vida, que ele está falando, ó. Estamos falando de forma franca com vocês, abrindo o nosso coração. Qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Está vendo? Qualquer embaraço ou qualquer insatisfação minha e sua, não foi porque o profeta diz para mim e para você que você é pecador, mas pela condição ao qual eu e você nos encontramos. Por quê? Porque nós não queremos mudar, reverter a posição a qual eu me encontrava quando eu estava no mundo. Quero continuar nas mesmas práticas. Então ele fala aqui nessa versão, olha, qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Por isso, para sermos justos, abram também o coração. Olha o verso 14. Não coloquem no mesmo jugo, não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos. Como a justiça e a legalidade podem ser sócias. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e o Belial? O que há de incomum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Elohim e o ídolo? Porque somos o templo do Elohim vivo, como Elohim disse.
Está vendo? Como é que você e eu possamos colocar no mesmo jugo das nações? Quando eu faço uma aliança para com elas. Quando eu me uno a elas, eu concorro ao mesmo jugo que irá receber. Ele diz assim, ó, habitarei neles, ele está falando do templo vivo. Habitarei neles e andarei entre vocês. Serei o seu Elohim e vocês serão o meu povo. Saiam do meio deles, separam-se. Então, a preservar o meu ser. A ordem de Paulo aqui é bem clara, para que esse ser que ele fala assim, olha, se há alguma indisposição, veio do interior de vocês, do seu coração, essa indisposição. Paulo ainda ensina que eu e você temos que nos despojar dessa situação. Que situação? Desse meu ser interior, que não quer mudar de atitude nem de posição. Ele fala assim, olha, ainda nos despojamos de toda herança carnal. Está lá em Efésios, vai lá para você ver comigo isso aqui, por favor. Efésios, capítulo 4. Não vou me demorar, viu, levitas? Efésios, capítulo 4. É interessante demais aqui em Efésios. Por quê? Porque Paulo aqui, o termo aqui que eu falei, é despojar, não é isso? Mas se você for por original, não é esse termo. 4, a partir do verso 17 do livro de Efésios aí. Esse livro aqui, olha o verso 22, por favor. Nós vamos ler depois lá no 17. Ele diz assim, olha o 22, que, portanto, ao trato passado, está vendo? A condição sua anterior, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Está vendo o termo aí, despojar? Agora vai lá no verso 25, para você ver outra vez. Ele diz assim, ó, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Esse termo aqui, deixar, em uma versão é despojar, deixar, liberar. O termo aqui não é esse. O termo aqui não é despojar, mas despir, desnudar, ficar sem roupa mesmo, o termo aqui. O termo aqui no original é pachat, é despir, tirar, desnudar. Essa expressão, ela não é sugestiva aqui no texto. Ela não é uma sugestão de Paulo para que você se dispa do velho homem. Não é uma sugestão. Não é. O termo aqui, para os hebreus, torna-se compulsório. O que é isso? É aquilo que é obrigado à força, não é isso, Nolado? Aquilo que é obrigado à força, você faz por força ou de uma ordem, ou de uma lei, você vai fazer por força. E detona aqui, nessa questão aqui de pachat, uma ação violenta ou condenatória, de remover a roupa, para nos expor à vergonha diante da nossa infidelidade. Então o termo aqui, ele não é um termo brando, não. Paulo aqui não está falando de forma branda. Aqui ele vai falar de uma forma compulsória, obrigatória, porque o próprio termo, ele detém em si uma ação de violência, de ir lá e arrancar a roupa daquele que resiste à mudança de atitude. É interessante mais isso aqui, mas eu quero ler primeiro Efésios capítulo 4, verso 17, que nós vamos ver o profeta Ezequiel denunciando Jerusalém dessa situação. Quer ver? Efésios capítulo 4, verso 17. Eu gostaria, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou ler aqui nessa versão, você acompanha na sua versão aí, para você ver a diferença da leitura. Verso 17. Assim lhes digo, na verdade, em união ao Adão, insisto, em união ao Machia, não vivam mais como os pagãos, com uma forma inútil de pensar, com o pensamento do velho homem, ele está falando. Daquele que maquina, daquele que calcula, daquele que faz pela razão. Mas ele está pedindo para você encaminhar com fidelidade, com fé. Ó, a inteligência deles foi envolta em trevas, ele fala. E foram alienados da vida de Elohim, por causa da ignorância que há neles. Em virtude de quê? Da resistência à vontade divina. Está vendo? O velho homem, ele resiste à vontade de Adonai. Por quê? Porque ele tem conceitos, eles têm princípios que ele absorveu no velho homem, como diz o pastor Isaac, na velha pátria, né?
Conceitos ao qual eu e você adquirimos, porque nós somos inteligentes para isso, e nós nos impomos e resistimos à vontade de Adonai. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, está vendo? Praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Não. Se vocês realmente lhe tivessem dado ouvidos a quem é o Messias, e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido que o que está em Yeshua é verdade. Por isso que no concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se, pachat, ficam nu, tirem as suas vestes da velha natureza. Se dispam da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade. O homem piedoso é aquele homem que só dá glória a Adonai. Esse é o conceito do homem piedoso. É isso que ele está falando aqui, ó. Criada para ser que eu e você possamos ser piedosos, que expressa em si mesma a justiça e a santidade procedentes da verdade. Olha o verso 25. Portanto, despindo-se, ficando nu, tirando as vestes apodrecidas, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros. Está vendo a porção aí? A paraxá, o relacionamento pessoal. Está vendo? Estamos intimamente relacionados uns aos outros, como parte de um corpo, um ser que faz parte de um todo. Por isso que eu disse que Adonai vai falar para o todo, mas a preocupação, o foco é o individual, é o ser que precisa ser curado. Ele diz assim, olha, irem-se, mas não pequem. Não deixem o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa da sua ira. De outra forma, darão lugar ao adversário. O ladrão deve parar de roubar, em vez disso, deve viver honestamente, por esforço próprio. Dessa forma, será capaz de partilhar com os necessitados. Que nenhuma linguagem prejudicial saia da sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Não causem tristeza ao Ruach HaKodesh de Elohim, ao Espírito do Santo, porque ele os marcou com sua propriedade até o dia da redenção final. Livrem-se de toda amargura, livrem-se de todo rancor, livrem-se de toda a ira, livrem-se de toda agressividade e calúnia, além de toda a maldade. Em vez disso, sejam bondosos um para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente, como Elohim os perdoou no Messias. O capítulo 5 de Romanos diz assim, estabelece ali um ofício do Messias, que é aplacar a ira de Adonai. Por isso que ele vem falando aqui, ele fala assim, olha, perdoem uns aos outros, como Elohim os perdoou no Messias. O Messias vem, e no capítulo de Romanos, capítulo 5 de Romanos, ele diz que o Messias tem essa capacidade de fazer cessar a ira de Adonai. É isso que o profeta Ezequiel coloca lá no capítulo 16. Ele diz, por quê? Porque ali Ezequiel, o profeta, diz que Adonai encontra Israel e a coloca cheio de atavios e põe nela uma aliança. Ele encontra Jerusalém e a veste de atavios e coloca sobre ela um manto de uma aliança, que significa um contrato de fidelidade de casamento. Mas pela infidelidade dela, as vestes serão arrancadas. Aqui, ó, é uma ação que denota violência, o termo pachat, despir, vai tirar as vestes. Vamos lá para você ver o profeta agindo assim. Mas uma coisa interessante, Sandra Machado, que eu achei aqui, que ele vai despir, ele vai tirar as vestes com violência, mas no final ele vai preservar a aliança. Olha que coisa interessante isso aqui. Vai lá para você ver no capítulo 16 de Ezequiel. Vamos fazer a leitura, que eu vou encerrar com essa leitura aqui, para que eu não venha prejudicar o ensaio.
Olha só que interessante, diz aqui o profeta Ezequiel. Eu orando, achei esse tema aqui, porque hoje pela manhã a pastora falou alguma coisa, como é que é? Tira o adorno e coloca ali. Isso, eu anotei no outro papel. E quando eu estava olhando, eu vi isso aqui, ó. Olha só que interessante, capítulo 16. Venha a mim a palavra do Eterno, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize: assim diz o Eterno Elohim a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai Arara morreu, e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a sua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta com faixas. Provavelmente nem um colostro ela deve ter tomado. Está vendo? Quando ele a encontrou. É assim que ela encontrou. Dessa forma. É assim que eu e você estamos no mundo quando Adonai nos encontra. Olha aqui, ó. Não se compadeceu de ti, olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo de ti, no dia em que tu nasceste. Passando eu por ti, vi-te banhado no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. A oportunidade de vida que Adonai dá. Ao verso 7. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Adonai criou, está vendo? Formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo, contudo estava nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. Ela estava na sua adolescência. Ele vai e estende sobre ti as abas do manto de Adonai. Quando você está lendo Ruth lá, você vê Boaz agindo dessa forma. Você vê Boaz agindo dessa forma com Ruth. Ele pergunta, quem és? Ela fala assim, eu sou... ou ao contrário, ela pergunta, quem és? Ele fala, sou Boaz. Aí ela fala assim, lança sobre mim o teu manto. Proposta de fidelidade, porque tu és um remidor, ele fala. Aquele que vai resgatar de uma situação a qual ela se encontrava. É igualzinho aqui eu e você, ó. É igualzinho para mim e para você aqui, ó. Passando, eu olhei, aí ele fala assim, estendi sobre ti as abas do meu manto, é aliança de casamento, e cobri a tua nudez. Ele se vestiu. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Eterno Elohim. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com a água, te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Ele vai reverter a situação dela, tá vendo? Aí ele reverteu a minha e a sua situação. Ao verso 10. Eu te vesti de roupas bordadas, e te calquei com peles de animais marinhos, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Eu te adornei com enfeites, e pus braceletes nas mãos, e um colar no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça. Assim foste adornada, com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel, de óleo. Foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. Então correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por que ela era perfeita? Por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Eterno. Por isso que o termo aqui vai ser com violência. Ele vai despir, ele vai tirar a glória e vai despir. Por isso que é violência. Olha aqui, ó. Olha o verso 15. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama. Derramaste as tuas prostituições, e tudo que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não deviam ter acontecido, nem hão de novamente acontecer. Tornaste as tuas joias de enfeite,
que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas, e tornaste os teus vestidos bordados, e as cobristes, o meu óleo, o meu perfume, puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. Foi isso que aconteceu, diz o Eterno Elohim. Aí ele vem descrevendo aqui, olha o verso 25. Cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a sua formosura, e alargaste os teus pés. E todo que passava, e multiplicaste as suas prostituição. Também te prostituíste, verso 26, com os filhos do Egito, teus vizinhos, grandemente carnais, e multiplicaste a tua prostituição, provocando-me a ira. Vamos lá no verso 35, ele diz assim, olha, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim, visto que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez, das tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos e as tuas abominações, e no sangue dos teus filhos lhes deste, eu ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-lo-eis contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez. Vai tirar a força, todo ornamento. Ela já tirou, você viu que ela já deu para os ídolos. Agora Adonai vai tornar nua, aqui ó, Pachat, ele vai despir, ele vai tirar com violência. Olha, contra ti ao redor, descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramaram sangue, entregá-lo-ei ao sangue do furor e do ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derrubarão a tua câmara abobada, e derrubarão os teus altos lugares, e te despirão dos teus vestidos, tornarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Perdeu aquela formosura lá do início que o profeta diz que ele se vestiu, verso 10, quando ele fala assim, ó, eu te vesti com roupas bordadas, eu te calcei com peles de animais marinhos, te cingi com linhos finos, te cobri de seda, te adornei de enfeite. Foram todos arrancados devido à minha e à sua prostituição. Não vestirá mais. Se você vê aqui todo o restante do versículo, do capítulo 16, Adonai não vai pôr novamente os atavios. Retire os atavios. Mas a aliança vai permanecer. Vai lá comigo no verso 60. Olha o verso 60. Se não é ou não ainda para mim e para você, a esperança que Adonai coloca no meu e no seu coração, principalmente neste mês de Elu. Olha o verso 60 e diz assim, contudo, eu me lembrarei da minha aliança. De tudo isso que nós acabamos de ler, Adonai diz que se lembrará da minha aliança. E a fidelidade de Adonai por causa do contrato que ele fez conosco. Que contigo fiz nos dias da tua mocidade, quando eu te encontrei. Lembra? Quando você estava nua, eu te vesti. Você estava suja de sangue, eu te limpei. Te passei óleo, te passei mirra, te perfumei. Aqui, ó. Contudo, te lembrarei da minha aliança que contigo fiz nos dias da mocidade. E estabelecerei contigo uma aliança eterna, para sempre. Está vendo a promessa? Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes das tuas irmãs mais velhas que tu, com as mais novas do que tu. Eu as darei a ti por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Eterno. Então, quando eu te perdoar de tudo o que fizeste, lembrar-te-ás e te envergonharás, e nunca mais abrirás a tua boca por causa da tua vergonha. Nunca mais abrirás a tua boca por causa da tua vergonha, diz o Eterno dos Exércitos. Você está vendo aqui que as relações pessoais,
elas são de extrema importância para que o Adonai venha e fale conosco desta forma, para que Ele não venha despir com violência aquilo que Ele nos cobre, para que possa manter esta aliança. E o que mais de lindo que eu achei aqui foi do verso 60 em diante, porque ali está estabelecendo uma promessa para Israel. É uma promessa para mim e para você, de fidelidade de Adonai. Promessa de fidelidade. É o contrato de fidelidade que Ruth faz ali com Boaz. Estendeu sobre ele o manto. E ali uma proposta de casamento, de unidade com seu esposo, com seu Elohim. É assim esse contrato de fidelidade. Então, quando nós entrarmos na porção que vem, nessa porção agora que vai se iniciar, aqui Tavô é a 50ª porção já. Nós já estamos finalizando a Torá. São 54 porções, não é isso, Roberto? 54 porções. Nós já estamos, daqui a 4, não daqui a 4 porque tem mais porções especiais, mas daqui um mês nós já concluímos todo o estudo da Torá. Você vai ver ali que a porção começa ali estabelecendo uma oferta de primícias para Adonai. Hoje pela manhã, quando você, e agora mesmo você vai tomar um suco, você viu que tinha um suco diferente nessa garrafa, né? Muitos não gostaram porque estavam querendo o suco da uva, mas ali está uma das primícias de Adonai, que é o fruto da terra. Fruto da terra. O Anderson fez a bênção ali, ninguém nem percebeu. Ele fez a bênção abençoando o fruto da terra, não o fruto da vinha. Para que você e eu possamos perceber que Adonai sustenta esta casa com fruto da terra. Ele vai aqui em Kitavor, vai lá para você ver em Deuteronômio, para nós encerrarmos. Deuteronômio capítulo 26. É ali que vai começar a porção que nós vamos ensinar, estudar nessa semana. É o capítulo 26 em diante ali, as primícias da terra. Olha aqui, ele diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo. É o fruto da terra que será dado para Adonai. Eles eram levados ao templo de Jerusalém, está vendo? Ó? Colherás da terra que o Eterno teu Elohim te dá, e as porás nos cestos, e irás ao lugar que o Eterno teu Elohim escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Elas eram levadas ao templo de Jerusalém. Essas primícias representam o louvor de reconhecimento dos benefícios de Adonai. Quais são os benefícios? Das vestes que Ele ainda não retirou de nós. Ele é compassivo para conosco. Ele nos orienta. Vai lá você mesmo, a sua mão, eu mesmo com a minha mão, retire as vestes dos atavios, mas preserve a aliança. Você, porque se eu resistir, ele vai vir com violência. Ele vem com violência. Aí o meu ser interior vai resistir a quem? A Adonai. A primeira revolta que eu sinto, que você também vai sentir, é contra Adonai. É contra os mandamentos. Eu vou fugir da presença dele. Por isso que logo na porção ele chama você novamente. Vem com as suas primícias. Venha reconhecer que eu sou o teu Elohim. Reconhece os benefícios que eu te dei. Declara diante de todos. Esse benefício, essa oferta, ela é a fonte de todo o sustento, diz os rabis. Elas não podiam ser apresentadas noutra parte, senão diante de Adonai. Porque agradecimento a Ele, não a outro Deus, é a Ele. Por isso que não poderiam ser apresentados em outra parte. Ele fala aqui, olha, porás no cesto, e irás ao lugar que o Eterno teu Elohim escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Para os rabis, o objetivo aqui do ritual é levar o homem a dominar o quem? Os seus apetites carnais. Os rabis ensinam que essa fonte de você ir levantar, se apresentar a Adonai, para que você venha apresentar o fruto da terra, é para que você e eu possamos dominar os nossos apetites carnais. E que nós possamos, assim, começar uma semana meditando nessa palavra do Eterno.
para que nós possamos chegar no final do mês de Elul e dizer assim, Baruch Hashem, eu consegui, eu mantive, eu me permaneci naquilo qual o Eterno tem nos sustentado. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a nos portar diante da Tua presença. Mesmo que há fontes externas, ó Pai, influências externas em nossas vidas, nós a não deixaremos, ó Pai, infiltrar em nosso coração, para que a nossa relação para contigo não seja estremecida. Para que o Senhor não venha com violência e me dispa, ó Pai, e me deixe despido, assim como o Senhor fez e nos mostrou nessa semana, ó Pai, quando o Senhor despiu uma pessoa à nossa frente, ó Pai, para que nós possamos ver, ó Pai, qual é a nossa condição se nós não andarmos em linha com a Tua palavra. Nos ajude a entender essas coisas, Eterno, porque ainda nós, no nosso coração, muita resistência. Nós clamamos a Ti pelas Tuas grandes misericórdias. Ajude-nos, ó Pai, a iniciar uma semana na Tua presença, uma semana próspera. Ajude-nos, ó Pai, a ser fiel para contigo. Fiel para contigo e para com o nosso Adon Yeshua HaMashiach. E assim andarmos em linha com a Tua Torá. E ser beneficiários de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. É em nome de Yeshua é que nós oramos diante de Ti. Amém.